Vamos passar agora para matemática. Matemática foi a que eu fiz pelo CBC, a única que eu fiz pelo CBC. E a matéria de matemática é muita prática. Você precisa resolver questões. É simplesmente isso. A prova, ela vai ter 4 questões, cada uma vai valer 2,5. Você vai pegar as provas passadas, que também estão no Alticho, e você vai resolver essas provas. Ela vai ter uma estrutura muito igual, todos os anos. Todos os anos. A primeira questão vai ser sobre tal coisa, a segunda questão vai ser sobre tal coisa, a terceira questão vai ser sobre tal coisa, a quarta questão, aí pode ser ou isso ou aquilo. Tem 2 possibilidades. A segunda parcial, a mesma coisa. A primeira questão vai ser uma mesma coisa, a segunda questão uma mesma coisa, a terceira questão uma mesma coisa. Na quarta, ele pode variar, ou um assunto ou outro, porque eu não lembro exatamente agora qual é o assunto, senão eu falava pra vocês. Mas enfim, a estrutura é a mesma, eles vão mudar os números, o tipo de função, enfim, coisas assim. Mas basicamente vai te perguntar sempre as mesmas coisas. Então resolva as provas, você resolvendo as provas, praticando, você vai conseguir resolver a prova. Uma das diferenças do ensino médio brasileiro para o CBC aqui de assunto que você não viu, vai ser integral e derivada. Esse assunto é um assunto geralmente de quem vai fazer vestibular para institutos de tecnologia, tipo o ITA, o Instituto Militar, o IME, geralmente eles já veem esses assuntos. Ou então quem faz engenharia viu isso na faculdade em cálculo 1, cálculo 2, enfim. A integral e a derivada que a gente vê aqui não passa longe de ser, tipo assim, a integral e derivada cobrada, por exemplo, em faculdade de engenharia. Eu sou formado em engenharia civil e não é dessa forma. Eles cobram de uma forma mais tranquila, mais com funções polinomiais. Assim, às vezes botam lá uma trigonométrica, mas assim, coisa fácil, que não vai, tipo, quebrar a sua cabeça. Você não vai precisar fazer integral dupla, tripla, derivada dupla, tripla. Você não vai precisar aplicar um método de, sei lá, substituição qual é o outro método, meu Deus, que eu esqueci? Substituição e por partes. Você não vai precisar aplicar mais de uma vez esse método, então usar 2 métodos diferentes. Eles são bem simples assim nesse assunto, então também não se assustem com esses temas, né? Que lá tá escrito integral e derivada, mas entra um pouquinho de limite também para você saber algumas coisas. Não é difícil, não é impossível, você consegue se você sentar, se dedicar e estudar. O que eu queria também falar para vocês é que existem algumas diferenças do Brasil para cá, na Argentina, o método que eles ensinam. Por exemplo, a Bhaskara, eles usam de uma maneira diferente aqui. A gente tem aquele delta, né? A gente tem aquele delta no Brasil, que eles não usam aqui, eles usam direto na fórmula, dentro da raiz. E se você fizer esse delta, eles vão tirar ponto da sua questão, porque eles desconhecem isso aqui, eles acham errado. Outra coisa é o jeito de se tirar um número de dentro de uma raiz. Quando você tá resolvendo uma equação. A maneira que eles fazem aqui é a maneira correta, que é utilizando o módulo. E no Brasil, geralmente, a gente faz x é igual a raiz de 9, x é igual a mais ou menos 3. A gente já dá essa resposta. E o jeito que eles querem que você faça aqui é diferente. Então, o cursinho, eu não saberia disso, o cursinho me direcionou para isso, então por isso que eu sempre bato na tecla. Se puder fazer, pelo menos, sei lá, algumas matérias no cursinho que você tem dificuldade, faz, porque eles vão te dar essas dicas que, por exemplo, se eu tivesse estudado sozinho, eu não ia saber. Principalmente para quem faz UBA 21, né, que você fica assim, ao léu. Talvez no CBC você conseguisse perceber ali na aula a diferença, mas vai que você não soubesse que eles querem que você faça desse jeito e você fala, não, vou fazer como fazia no Brasil porque também é certo. Eles não vão aceitar. Então, existem diferenças entre aqui na Argentina e lá no Brasil, a forma de fazer algumas manipulações matemáticas, então é bom você ter alguém que te direcione para isso. Química, a prova
pelo UBA 21 é uma prova com 10 questões, você só precisa colocar a resposta, você não precisa fazer o cálculo, ou não precisa deixar o cálculo, no caso, né? Você só precisa deixar a resposta, mas para você fazer a prova você vai precisar fazer o cálculo, porque tipo assim, não tem como chutar um número lá, né? A não ser que você faça alguma coisa errada para pescar, etc. Mas de maneira natural, eu acho quase impossível de você acertar no chute uma questão, porque geralmente vai ser número. Enfim. E uma questão que você tem que ficar muito atento em química é que aqui eles pedem 3 algarismos significativos. Então você tem que saber o que é isso, algarismo significativo, para na hora que você for escrever a resposta, você escrever certinho, porque senão eles vão anular a sua questão. Por exemplo, você tem que colocar 3,52 vezes 10 a terceira newtons. Tem que escrever desse jeito, porque se você escrever, por exemplo, falou que a terceira, não foi? Se você escrever 3.520 newtons, eles vão errar, vão zerar a sua questão, porque você não escreveu da forma que eles queriam, que é somente com 3 algarismos significativos. A prova de química também é uma prova que repete o padrão, então você pega as provas anteriores, estuda os assuntos, responde as provas. Se você tiver tendo confiança do que você está fazendo ali, você vai se sair bem, não tem para onde correr. Eu senti um pouco de diferença dos assuntos, assim, eu acho que tiveram alguns assuntos que eu não lembro, porque meu ensino médio já tem muito tempo. Terminei em 2012 o ensino médio, então eu não lembro se eu tinha visto esses assuntos, mas alguns assuntos de equilíbrio químico eu não lembro se eu tinha visto da mesma forma no Brasil. Eu nem lembro se eu vi, realmente, eu acho que eu vi. Mas eu tive um pouco de dificuldade, por exemplo, nesses assuntos, porque eu já tinha estudado, eu tinha muito tempo. Eu tinha já estudado matemática, física e química recentemente para concurso, então eu tava meio assim afiado com algumas coisas, mas, por exemplo, equilíbrio químico eu não tinha visto para estudar para o concurso. Então tive um pouco de dificuldade nisso, mas nada impossível também. Você estudando, você consegue. Física, a mesma coisa. Diferente de química, não tem essa história dos algarismos significativos e você põe lá da maneira que você quiser. Não esquecendo, obviamente, das unidades, tanto em química quanto em física. São 10 questões, cada uma valendo 1 ponto. As provas têm o mesmo padrão. Em física, eu achei a primeira prova mais difícil do que a segunda. A segunda eu achei mais assim, aplicação de fórmula, bem mais fácil. A primeira eu acho que tem que ter uma interpretação maior, blá blá blá. Então, se você, por exemplo, foi mal na primeira prova, não desiste, porque a segunda vem mais fácil. Pega as provas do Alticho e responde até cair a mão. Era isso que eu fazia, eu já não aguentava mais responder prova. Falava, gente, eu não tenho mais necessidade de fazer isso. Já respondi, as questões se repetem, o estilo, mas faz porque vai ficar gravado na tua cabeça e na hora que chegar na prova você vai conseguir desenvolver. Biologia. Antes de biologia eu vou falar de introdução ao pensamento científico, que é rápido também. É uma matéria que a gente não tem na escola, assim, é um raciocínio lógico misturado com um pouco de alguns pensadores, de filosofia. Assim, é meio que a história do pensamento lógico. Eu não sei explicar realmente a matéria. Mas a primeira parcial é super tranquila, porque ela é basicamente tabela da verdade. Não sei se tabela da verdade, mas assim, lógica, raciocínio lógico no geral. Conjunção, disjunção, já esqueci, meu Deus. Conjunção, disjunção, aí tem disjunção simples, né? Acho que é disjunção simples, disjunção inclusiva, enfim, já esqueci também. Mas não é difícil, isso você consegue ir super bem na prova se você estudar. A segunda já é um pouco mais complicado, porque você tem que ler lá os pensadores, o que é que cada um achava. Então a maneira que um enxerga uma coisa é diferente da do outro. Aí na questão ele vai te perguntar, por exemplo, o que aquele pensador diria daquela determinada frase.
enfim. Então você tem que ter um conhecimento maior, assim, da matéria. Não que a primeira você não precise ter. Enfim, IPC é basicamente isso também, 10 questões. Eram 10 questões de marcar A, B, C, D, ou era E, não lembro também. Procurem no Alticho, que lá vocês vão ver as provas. Basicamente isso, essa matéria não é muito difícil. Biologia é a única prova que você vai precisar fazer escrita. Você vai precisar escrever. Eu esqueci de falar uma coisa de ICSE. ICSE são 18 questões, viu? História da Argentina, são 18 questões. E voltando para biologia, a de biologia você vai ter 20 questões de marcar, que aqui eles chamam de, choices. Não são questões muito difíceis. Você tem que estudar bastante o assunto para você conseguir fazer as conexões entre as coisas e conseguir responder. Todas as provas têm questões assim bem específicas, sei lá, umas 4 questões muito específicas que é um conhecimento muito fino, sabe? Que só para aquela pessoa que realmente leu ali o livro todinho, observou cada detalhe, vai conseguir responder. Eu, por exemplo, que fiz cursinho, queria uma coisa mais direcionada, a gente trabalhou com os assuntos mais comentados, né? Mais cobrados, na verdade, nas provas. Então, eu fui direcionado nesse sentido, então tinham coisas assim muito finas que, tipo assim, uma vez eles cobram aqui, daqui a 10 anos eles voltam a cobrar. Tipo isso, sabe? Mas, basicamente, se você conseguir acertar 16 questões, você vai conseguir fazer 4 pontos e você já está aprovado na primeira parcial. Obviamente que você vai precisar fazer a segunda e tirar a sua nota lá, né? Se você não tirar 10, se você não tirar 9, você vai acabar indo pra final. Mas se você tirar 4 na primeira, você vai precisar consegue tirar, sei lá, 4 na segunda, aí você vai pra a final. Então só com os choices você já pode passar na matéria, sabe? O escrito, que aqui eles chamam de desarrochar, não são difíceis também. A primeira prova, pra mim, pegou assim, questões muito específicas. Por exemplo, a que eu mais tive dificuldade foi a parte de escrever as partes de um microscópio. Nunca estudei isso na vida, tem no livro lá, ou seja, quem lê o livro vai saber responder essas questões muito finas. Mas assim, pra você ter tempo de ler o livro, é o problema. Esse é o problema, o tempo de que você não vai ter, tipo assim, essa liberdade de tempo toda, né? Pra você conseguir fazer pra você conseguir ler e estudar as outras matérias. Enfim, as questões também não são difíceis, não são muito capciosas, são perguntas diretas, tipo assim, diferencie mitocôndria de cloroplasto. Sei lá, 3 características semelhantes, 3 características diferentes em cada uma. Quais são as características de uma célula? São perguntas diretas. Todas as provas também vão ter imagens para vocês falar o que é cada imagem ali. Por exemplo, da minha primeira foi o do microscópio. Na minha segunda prova foi o ciclo celular. Aí a gente tinha que falar as fases do ciclo celular ali. Eles colocam, sei lá, uma setinha e colocam o número 1. Aí o número 1 é o quê? Aí você vai ter que escrever ali. Sei lá, fase G1, fase G0. As enzimas envolvidas nas fases do ciclo celular. Enfim, é a única matéria que você vai precisar escrever. O cursinho também me ajudou muito nessa questão, porque eu já fazia 10 anos que eu não via biologia, não lembrava de quase nada. Mas como eu tinha essa dificuldade, eu foquei nisso e eu estudei que nem um cachorro para essa matéria, para tentar aprovar. E deu certo. Enfim, o último conselho que eu tenho a dar para vocês é que se vocês puderem fazer o CBC em um ano, é melhor.
Porque aí você pode pegar, por exemplo, 3 matérias no primeiro, 3 matérias no segundo. Ou então pegar 2 matérias no primeiro, uma matéria de inverno, que eles disponibilizam uma matéria para o inverno e 2 matérias para o verão. Aí, no caso, você vai ficar sem férias. Mas, assim, se precisar, né, é melhor do que passar mais um ano sem poder ingressar na carreira. Então, é melhor você fazer em um ano, porque você consegue distribuir melhor o seu tempo, focar mais nas matérias, enfim, é melhor. Mas, se você estiver vendo esse vídeo aí e quiser fazer a loucura que nem eu fiz também, de vir fazer em 6 meses, o que eu tenho a te dizer é que não é impossível. E, anotei bem aqui, ó, as pessoas vão te desestimular. Tenha certeza que as pessoas vão falar, é impossível fazer o CBC em 6 meses. Eu cheguei no cursinho e já ouvi isso daí. No próprio cursinho, é muito difícil aprovar as 6 matérias em 6 meses. Boa sorte. Era tipo assim, sempre com uma ironia, alguma coisa assim do tipo, tentando desestimular. Mas não é impossível. Inclusive, tinha visto um vídeo de um menino que ele tinha estudado antes de começar o CBC, tudo, e aí quando ele chegou no CBC, ele ia pra aula só pra fazer, tirar dúvida, pegar, assim, aspectos que ele tinha ficado com dúvida, enfim, resolver prova. E ele também aprovou em 6 meses. Foi de um canal aqui no YouTube também. E eu quis fazer que nem esse menino, só que eu já me estressei logo no início com o material, fiquei meio perdido, assim, por não ter um direcionamento e já desisti. Aí eu falei, só vou estudar quando começar o cursinho mesmo. Então, eu estudei dentro desse período. Obviamente, minha situação é um pouco diferente de algumas pessoas, porque eu já vinha com uma base legal de física, química e matemática. Então, eu não estudava muito essas matérias. Eu estudava, sei lá, alguns dias, ia para as aulas, não faltava nenhuma aula, anotava tudo, fazia questão na aula que o professor passava, e quando chegava perto da prova, sei lá, uma semana antes, aí eu começava a resolver as provas. Aí eu começava a resolver as provas, resolvia, até cansar. Até cansar não, porque até cansado eu tinha que continuar. Enfim, aí eu fazia isso com essas matérias para poder dedicar todo o meu tempo para biologia e ICSE. Ou seja, talvez se você não tenha muito essa base dessas matérias de exatas, te custe mais fazer o CBC em 6 meses. Mas, novamente, se você quiser tentar e tiver mesmo essa firmeza de estudar, essa coragem, dedicação, porque precisa ter de dedicação, você consegue aprovar, tenho certeza absoluta. Não deixe que outras pessoas te desanimem, porque aqui você vai ver muito disso. Se você entrar no grupo de Facebook daqui da UBA, sempre é uma pessoa querendo te colocar pra baixo, né? Tudo aí, esse povo daqui, acho que daqui da Argentina mesmo, mas eu lia lá e falava, gente, como é que a pessoa fala uma coisa dessa pra outra? Tipo assim, desestimulando mesmo, sabe? E o que eu tenho a dizer pra vocês é que vocês são capazes se vocês se dedicarem. Eu estudava muito, eu estudava de domingo a domingo, praticamente, de 9 horas da manhã até meia-noite, todos os dias. Obviamente, tinha meus momentos de lazer, por exemplo, eu gostava de sair num sábado de noite, saía. Ou então, se não saísse no sábado, saía na sexta de noite. Aí quando chegava no sábado eu já focava mais nas matérias. Aí às vezes não era no sexta nem sábado, era domingo. Enfim, sempre tinha meus momentos de lazer também. Não se pilhe nisso, que é pior. Saúde mental é necessário, é tão importante quanto estudar para as matérias. Você precisa ter saúde mental para conseguir se desenvolver. Mas também não use isso como desculpa para falar, tipo, eu tô passando por isso, vou fraquejar. Não deixe sua mente te colocar para baixo, como é a palavra, meu Deus? Te boicotar. Seja firme naquilo decidido, que aí sim você vai conseguir
passar nessa bagaça desse CBC e já entrar na carreira. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer para vocês. Acho que não. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixa aí embaixo nos comentários para eu responder para vocês. Desejo muita sorte nessa jornada, que seja espetacular na vida de vocês, porque realmente vale a pena. Eu não sei se eu vou fazer outros vídeos sobre esses assuntos, mas eu me senti muito na necessidade de poder falar essas coisas pra vocês, que eram coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu cheguei, antes de ter vindo pra cá, né? Antes de ter começado, porque eu assisti muito vídeo e tiveram coisas que eu realmente não vi, especificamente, assim como eu falei aqui nesse vídeo. Então é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa depois, eu faço outro vídeo, falo pra vocês. E é isso. Um beijo e boa sorte.